Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre preconceito, remédio para o preconceito. A Bíblia fala sobre preconceito e fala muito mesmo sobre preconceito, mais do que você imagina. E hoje eu quero te dar uma demonstração, através das Escrituras, daquilo que Deus fala e da maneira como Deus trata o preconceito. Evangelho de Mateus, capítulo 27, diz assim, a partir do versículo 24. Mateus 27, a partir do verso 24, diz assim: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cireneu, chamado Simão. Diga comigo, homem cireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar do Gólgota, chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira. Até aqui. Pai, nós lemos, Senhor, a Tua palavra e pedimos que neste momento o Teu Espírito Santo venha visitar, Senhor, cada família, cada vida que nos ouve esta noite. E que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar neste coração que nos ouve, Senhor, um solo fértil, um lugar propício para que a Tua palavra, Senhor, possa produzir todos os efeitos para os quais ela está sendo enviada esta noite. Fala com este meu irmão, com esta minha irmã, com este teu filho, com esta tua filha, Senhor, que o Senhor tanto ama, que o Senhor pagou um preço tão alto pela vida dela. O Senhor a amou de tal maneira, diz a tua palavra, que o Senhor entregou o seu único filho, para que esta pessoa pudesse ter a vida eterna, pudesse viver eternamente com o Senhor. Por isso eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus, fala com este meu irmão. Revele-se a ele, revele-se a ela nesta noite, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito interessante, né? Você vai ver a reprise desta cena em 3 dos 4 evangelhos. Você vai ver em Mateus, esse texto que lemos, mas Marcos e Lucas também reprisam este mesmo episódio. Jesus sendo julgado, já na sua fase final do julgamento, por Pilatos. E Pilatos queria inocentar Jesus a qualquer custo. Ele havia ouvido da sua esposa que na noite anterior ela teve um sonho perturbador. E ela contou este sonho a Pilatos, dizendo: Poupe este homem, porque esta noite eu tive um sonho perturbador sobre ele. Então é melhor você poupar a vida dele. Pilatos ficou remoendo aquelas informações, ele não tinha nenhuma prova suficiente para condenar Jesus à morte, a não ser a fúria dos judeus na época. O Sinédrio havia o condenado num julgamento falso, num julgamento ilegal. Eles haviam comprado testemunhas para testemunharem contra Jesus falsamente. Eles reuniram o Sinédrio, que era proibido a noite inteira, para condenar Jesus da quinta para a sexta. Então, por todos os ritos que aconteceram,
Pilatos sabia que era ilegal condenar Jesus à morte. A pena capital para Jesus não era aplicável pelo Império Romano. Mas tamanha foi a pressão, tamanho foi o ímpeto do povo contra Jesus, tamanha foi a pressão do Sinédrio, que Pilatos não vê outra opção a não ser condenar Jesus. E numa última tentativa de Pilatos para tentar livrar Jesus da morte, ele vai pegar a figura mais hostil que havia na prisão romana, a pessoa mais hostil do povo judeu, um homem que era homicida, um homem que era perturbador de Israel, que estava preso por causa dos seus crimes cometidos, um homem que era uma unanimidade do mal, chamado Barrabás, estava preso na prisão romana. E por ocasião da Páscoa, era uma tradição os romanos soltarem um prisioneiro, a pedido do povo, selecionado pelo povo, escolhido pelas pessoas. Eles faziam isso como uma tradição em respeito à festa judaica da Páscoa. E Pilatos, se lembrando dessa tradição, ele chama esta pior figura, esse personagem mais hostil daquela história, daquele momento da história, e apresenta diante dos judeus. Barrabás é apresentado diante dos homens, e Jesus ao lado de Barrabás. De um lado, um homem que foi julgado injustamente, um homem que não tinha nenhum crime cometido para merecer a morte. Do outro estava a figura de Barrabás, um homem perverso, um homem que merecia a cruz, um homem que merecia pagar pelos crimes que ele cometeu, pelas suas mãos cheias de sangue, por um homem ser tão perturbador. Pilatos coloca ambos diante de todo o povo e ele pergunta ao povo: qual destes homens vocês querem que eu solte neste dia? Vocês têm a escolha. E para surpresa de Pilatos, eles não escolheram Jesus. Eles soltaram a Barrabás. Escolheram o pior personagem daquela história. Pilatos ficou surpreendido com aquela escolha. E ele pede uma bacia e uma jarra com água. E ele, diante de todo o povo, lava suas mãos. E ele declara: eu sou inocente do sangue deste homem justo. E tendo lavado as mãos, ele entrega Jesus para ser crucificado. Jesus é levado novamente para uma corte, onde ele não mais seria julgado, porque ele já estava condenado à morte. Lá eles iam humilhar Jesus. Jesus ia passar as próximas horas sendo humilhado, sendo açoitado, sendo agredido. A Bíblia vai dizer que cuspiram no seu rosto. E Jesus estava suportando isso por amar você, por pensar em você, por saber que você precisava daquele sacrifício, porque Ele estava assumindo o seu lugar naquele momento. Ele estava assumindo o meu lugar naquele momento. Ele não estava fazendo aquilo apenas para cumprir um ritual religioso. Jesus naquele momento estava sentenciando a religião. Naquele momento, as tradições judaicas estavam sendo recortadas para sempre, porque um novo parâmetro, uma nova vida, uma nova forma de se relacionar com Deus seria estabelecida a partir daquele sacrifício. E aí a Bíblia vai nos dizer que depois de Jesus ser açoitado, e ele foi violentamente açoitado, pela tradição judaica, um criminoso, ele poderia ser açoitado até 40 vezes, por até 40 vezes. Como diz a Bíblia, é 40 menos 1. Porque o limite humano para não morrer por asfixia ou por qualquer outra causa, diante das agressões de um açoite, de um azorrague com 8 eixos e nas suas pontas com metais perfurantes
ossos de carneiro que encravavam na pele, na carne daquele que estava sendo agredido, e a violência daqueles golpes iria fazer com que aquela pessoa que estava sendo agredida, que estava suportando aquela agressão, perdesse a sua respiração, perdesse os seus sentidos. Tamanha dor, tamanha angústia, tamanha aflição daquela agressão. E Jesus suportou aquela agressão. Mas não foram os judeus que agrediram Jesus, foram os soldados romanos. E pela tradição, os romanos nunca respeitaram as tradições de punição dos judeus. Quando eles estabeleciam um julgamento, se os judeus dissessem que eram 39 chibatadas, eles iriam se revezar entre eles, entre os soldados, para que esta agressão tivesse limitada, não às 39 agressões, mas ao limite da crueldade daquele soldado. Então eles gastavam a sua energia, a sua força, agredindo aquele culpado, aquele condenado, de forma a que ele pudesse sentir toda a dor, mas eles se revezavam até que eles não mais tivessem forças físicas para continuar aquela punição. E Jesus teve que suportar exatamente esta punição. Foi agredido até o limite da crueldade de um soldado romano. E ele fez isso novamente, por amar você. Passadas essas agressões, a Bíblia diz que uma coroa de espinhos é colocada em seu rosto, em sua cabeça, e essa coroa de espinhos chega até próximo aos seus olhos. Os cravos dos espinhos atravessam a sua pele, a sua carne, o seu rosto fica ensanguentado. E não bastasse isso, ele estava com uma cana, uma vara em suas mãos, e a Bíblia diz que eles tiraram aquela vara de suas mãos e esmagaram os espinhos que estavam no rosto dele, na sua cabeça, para perfurar ainda mais e causar ainda mais dor em Jesus. E depois desta humilhação, ele já despido, colocam sobre ele o madeiro. E Jesus vai pegar o madeiro, desgastado por um julgamento que durou a noite inteira, desgastado pela dor, pelo sofrimento das agressões que ele sofreu, desgastado porque horas antes os seus melhores amigos, os seus discípulos haviam abandonado, Judas o traiu, Pedro havia o negado, todos os discípulos desapareceram. Naquele momento ele estava sozinho, não podia contar com mais ninguém, desgastado. E ele pega aquela cruz, e da corte até o Monte Calvário, Jesus teve que carregar nas suas costas aquela cruz, todo ensanguentado. Ele pega aquela cruz e vai levar sobre os seus ombros. E por algumas vezes, o desgaste físico fez com que ele caísse no chão. Por algumas vezes ele não suportou o peso daquela cruz. O peso daquela cruz, saiba você, não era apenas o peso da madeira que estava sobre os seus ombros. O peso daquela cruz estava carregado também dos seus pecados e dos meus pecados, das suas maldições e das minhas. Jesus estava carregando mais do que o peso de uma madeira que iria sentenciá-lo à morte, mais do que a pena capital, a pena de morte que ele estava condenado e iria morrer naquele madeiro, naquela cruz que ele mesmo carregava. Ali estava também presente os pecados que você cometeu, os pecados que talvez você escondeu de todo mundo, os pecados que você nunca quis lidar de frente a frente, os pecados que te afastaram de Deus por tantas vezes. Estes pecados estavam no peso daquela cruz que Jesus carregava, e por vezes ele caiu no chão
por não suportar o peso que ele estava carregando. Até que na história, nesta mesma história que nós lemos, um homem chamado Simão Cireneu. Cireneu não era o sobrenome dele. Cireneu era o lugar de onde ele vinha. Um lugar chamado Cirene, ao norte da África, onde atualmente é a Líbia. Se você ver no Google depois, a distância entre a Líbia e Israel é de 1.800 quilômetros. Naquela época ele deve ter gasto pelo menos 20, 30 dias de viagem. E ele veio a Jerusalém na época das festas. Era uma época em que muitas pessoas de vários países vinham a Jerusalém para adorar a Deus. Era a festa do tabernáculo, era a festa da Páscoa, era a festa do Pentecoste. E as pessoas vinham de longas viagens a Jerusalém para serem abençoadas por Deus. Uma tradição que certamente deve vir lá da época em que Salomão pregou para a rainha da Etiópia. E esta mulher certamente fez o nome de Deus conhecido lá na África. E muito provavelmente muitos africanos conheceram a Deus também nesta época. Este homem Simão, ele certamente era um homem negro, vindo de Cirene, da Líbia. E ele estava vindo a Jerusalém para adorar. E quando ele chega em Jerusalém, o que ele encontra? Algo que certamente, se fosse talvez a segunda, terceira vez que ele fosse a Jerusalém, ele não tinha visto antes. Mas se foi a primeira viagem dele, a Bíblia não nos diz se essa foi a primeira viagem que ele fez a Jerusalém. Mas quando ele chega lá, um alvoroço está acontecendo em Jerusalém. E neste alvoroço, ele vê as pessoas gritando, as pessoas agitadas, algo incomum. A cidade estava lotada por ocasião da Páscoa, mas algo incomum estava no ar. Uma tensão estava no ar. As pessoas estavam lá e vendo, observando que algo muito incomum estava acontecendo exatamente naquela época da Páscoa. Aí Simão, que estava para ir à sinagoga, e naquela época era muito comum, era uma tradição que os homens, quando fossem às sinagogas, eles vestiam uma veste de linho fino, totalmente branca. E muito provavelmente Simão Cireneu estava já em Jerusalém, ele deveria ter já vestido a sua veste branca, não poderia ter nenhuma mancha, não poderia ter nenhuma sujeira em suas vestes. E ele provavelmente estava se dirigindo à sinagoga para adorar a Deus, para prestar culto ao seu Deus depois de uma viagem longa. Ele está lá pronto para ir à sinagoga, pronto para oferecer a sua adoração a Deus. E quando ele vê aquela movimentação em Jerusalém, ele vê uma multidão acompanhando um percurso que chamou a atenção de Simão. Ele se aproxima desta procissão de pessoas, destas pessoas agitadas, desta tensão que está no ar. Ele observa aquela procissão e ele vê um homem com uma cruz em seus ombros, e ele olha para aquela cena, se aproxima, e ele chega bem perto daquela procissão, com as suas vestes brancas intactas. E quando ele olha, ele vê um homem barbudo, todo ensanguentado, suas vestes ensanguentadas, carregando uma cruz, com suas forças esgotadas. E diz a Bíblia que aquele homem estava perto, ao ponto de ver Jesus cair mais uma vez e não conseguir se levantar. Os soldados romanos olham para os lados, ele vê mulheres e alguns homens. Os homens judeus naquela época, por ser ocasião da Páscoa,
jamais iriam ajudar Jesus a carregar aquela cruz, porque estariam impuros para participarem da cerimônia da Páscoa. Então, quando os romanos olham em volta, ele vê alguns judeus, alguns religiosos, algumas mulheres que choram, e olham e avistam um homem negro, vestido de branco. Talvez por ser negro ele se destacou da multidão. E os soldados romanos olham para ele e falam assim: você. Talvez Simão olhou para trás, olhou para um lado, para o outro, e falou assim: é você mesmo, vem aqui. Ele com as suas vestes brancas, pronto para ir adorar. Os romanos obrigam ele a pegar a cruz de Jesus. Mal sabia Simão o que estava reservado para a história dele. Mal sabia Simão o que iria acontecer com ele e com a família dele a partir daquele momento. Aquele homem não teve opção. O não era uma opção. Eu não vou ajudar coisa nenhuma, ele não teve essa opção. Os romanos o obrigaram a fazer. Então ele pega a cruz de Jesus, a sua roupa que estava intacta, ela é toda manchada pelo sangue de Jesus naquela cruz. E ele vai levar aquela cruz até o Gólgota. Jesus não pega mais aquela cruz. Ele leva até o lugar onde Jesus seria crucificado. Quando ele chega lá, todo sujo, ensanguentado pelo sangue de Jesus, os homens pegam a cruz dele e eles vão continuar a crucificação de Jesus. Mas Simão ficou lá observando aquilo. E ele foi perguntar: mas o que está acontecendo? Por que este homem está sendo crucificado? Bem provavelmente algumas pessoas devem ter dito a ele: você não sabe o que aconteceu? Não, eu acabei de chegar em Jerusalém. Eu vim do norte da África para cá, faz 30 dias que eu estou viajando, eu não sei por que me escolheram para fazer isto. Quem é este homem? E muito provavelmente alguém deve ter contado para ele quem era Jesus. O homem que abriu os olhos dos cegos, o homem que trouxe de volta à vida pessoas que morreram, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, o homem que curou paralíticos, o homem que curou leprosos. E talvez Simão, ouvindo esses depoimentos, falou: mas por que este homem está sendo crucificado, se ele fez tantas coisas boas? E talvez alguém tenha dito para ele: porque não suportaram a mensagem dele. Não suportaram a mensagem dele. E talvez você que esteja nos ouvindo, talvez você nunca se aproximou de Deus porque você pensava no teu coração que a mensagem dele não era para você. Talvez você nunca se aproximou de Deus porque você pensava que a mensagem de Deus excluía você, não acolhia você, porque você tem uma opção sexual diferente. Deus nunca vai te olhar com amor. Talvez esta seja a sua definição de Deus: um Deus preconceituoso, um Deus que exclui as pessoas porque elas não são ricas, não são cultas, porque elas fazem opções diferentes na vida, e por isso Deus não ama você. Deixa eu dizer algo para você essa noite. Se você nunca ouviu isto, eu quero te dizer que Deus ama a tua vida. O preço que Ele pagou nesta cruz foi por tua causa, foi por amar você. A Bíblia diz que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Tudo que Ele fez na cruz foi por amar você, foi por mirar você, com os pecados, com as falhas, com as limitações que você tem, que eu tenho, e mesmo assim nos amar.
um dos homens mais revolucionários que a história recente conhece e que combateu frontalmente o racismo. É um homem chamado Martin Luther King, um americano negro que na sua época defendeu não apenas as liberdades individuais, os direitos iguais para as pessoas, mas foi um grande ativista que numa época de segregação racial, numa época em que negros e brancos não podiam partilhar a mesma sala de aula, não podiam comer no mesmo ambiente, não podiam congregar na mesma igreja, ele se levantou para ser uma voz profética naquela época, e poucos sabem, mas Luther King era um pastor batista, um homem de Deus, e o que ele fez não foi por causa da cor da sua pele, não tem relação com a luta racial que está sendo acentuada nesses últimos dias. O que ele fez foi buscar aquilo que era direito de todo ser humano, independente da cor da sua pele, independente de ter nascido nos Andes, ou ter nascido numa tribo indígena, independente de ter nascido no nordeste do nosso país, ou nas capitais principais do nosso país, independente de ser rico ou pobre, culto ou analfabeto, ele estava lutando pelos direitos iguais de todas as pessoas, independente das suas escolhas. E este homem vai escrever algumas coisas, algumas frases que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Este homem de Deus que foi Prêmio Nobel da Paz, um homem que foi assassinado por conta das suas ideias e dos seus ideais, escreveu algumas coisas muito importantes que eu quero que você guarde dentro de você, e uma delas foi assim, um discurso que aconteceu em Washington, na capital dos Estados Unidos. Ele reuniu milhares de pessoas, e lá ele fez um discurso que ficou conhecido como Eu Tenho um Sonho. E nesse discurso eu pensei algumas frases para você, que ele diz assim: eu tenho um sonho, o sonho de ver os meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor da sua pele. Em outro trecho ele fala assim: aprendemos a voar como pássaros, a nadar como peixes, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Em outro trecho ele diz assim: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Nós temos vivido numa época em que a sociedade ela é tendenciosa, ela abraça uma causa racial, mas quando nós falamos, por exemplo, sobre aborto, é como se fosse a coisa mais natural do mundo, e nós esquecemos que aquele feto é uma vida humana, que tem direitos tais quais nós temos. Nós precisamos lembrar que a nossa justiça não pode ser seletiva. A Bíblia diz que a justiça humana é comparada a trapos de imundície, é desesperadamente corrupta. Então, quando nós pensarmos sobre justiça, sobre defendermos algumas bandeiras, nós precisamos nos lembrar o que realmente está em jogo, o que realmente nós estamos defendendo. E este homem, ele vai, perto do término do seu discurso, vai dizer assim: não tentemos satisfazer a sede de liberdade bebendo da taça da amargura e do ódio. Essa foi uma frase que nós postamos no perfil da nossa igreja, no Black Matter, né? Black Lives Matter, né? Vidas negras importam mesmo, e como importam. Vidas indígenas também importam. Lembre-se que hoje uma grande agência missionária mundial fez algo pelo nosso país, que nós temos uma dívida com eles. Sabe o que foi? Talvez você não saiba, mas há uma tradição numa etnia aqui no nosso país, que quando ele tem um filho, quando a mãe tem um filho gêmeo, filhos gêmeos, nós temos mães aqui de filhas gêmeas, a Juju e a Sofia. A Sara e a Sofia também. E graças a Deus pelas mães que geraram gêmeos, trigêmeos. Mas há uma tradição
etnia que diz o seguinte: nasceram 2 crianças, uma delas é do mal, na dúvida, mate as 2 crianças. A mãe abre mão por uma tradição e sacrifica as 2 crianças, por não saber qual é do bem e qual é a do mal. Isso acontece no nosso país. Como é que você se sente em relação a isso? Indignado, não é? Triste. Mas uma agência missionária, sabendo disso há muitas décadas atrás, foi até essa etnia e não foi lá mudar os valores, foi lá dizer que se elas fossem sacrificar, a agência missionária iria pegar as 2 crianças e adotar, e hoje um grande abrigo funciona, dando vida, oportunidade de vida a estas crianças, que não mais são sacrificadas, são separadas da sua família, são separadas da sua etnia e são criadas com toda a dignidade que elas merecem, independente da cor da pele, independente das escolhas que a família fez, religiosa ou não, são alvos do amor de Deus. E aí eu pergunto para você, qual é a enfermidade que está por trás de todos esses dramas, de toda essa discussão em torno do racismo? Que doença que está presente nisso? Será que é só o racismo? Eu diria para você que a principal doença, a principal enfermidade que está por trás da discussão do racismo é a intolerância. E você sabe disso. Nós cristãos somos acusados de intolerância o tempo inteiro. E de fato essa é a doença. Se você diagnosticou isso como causa de tudo aquilo que acontece de ruim no nosso mundo atual e também antigo, você está certo. A intolerância é a enfermidade, é a doença que precisa ser combatida. Mas qual é o remédio, então, para a intolerância? Ah, pastor, é fácil. É a tolerância. Pois é. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Porque o remédio para a intolerância não é a tolerância. O remédio para a intolerância não é a tolerância. Então qual é, pastor? Eu vou continuar a história deste homem chamado Simão, que levou a cruz de Jesus nos seus ombros e teve toda a sua veste ensanguentada. Mas eu quero te contar uma curiosidade histórica, rapidamente. Quando os homens iam para o templo, para a sinagoga, nesta época, havia uma tradição que o sacerdote pegava o animal que seria sacrificado, normalmente um cordeiro, e ele iria pegar este animal pelas patas traseiras e no altar ele iria, no sentido horário, a fazer com que o sangue daquele animal ficasse aspergido em todo o altar, até que a última gota daquele sangue fosse retirada do animal, e neste movimento de 7 vezes, ele iria tirar o sangue daquele animal em cima do altar. E depois, ele iria pegar uma esponja, iria mergulhar esta esponja no sangue daquele animal sobre o altar. E os homens que estavam assistindo aquela cerimônia iriam se amontoar na sinagoga com as suas vestes brancas, porque depois que ele molhava aquela esponja, ele iria aspergir nas pessoas. E os homens, com uma grande expectativa, esperavam que pelo menos uma gotinha de sangue tocasse, triscasse a sua veste. O sangue daquele animal era um prêmio para a veste que fosse tocada por ele. E os homens depois voltavam para suas casas felizes da vida, porque uma gotinha de sangue daquele animal caiu em suas vestes. E eles iriam guardar aquela veste branca com um pinguinho de sangue, como um troféu, por terem sido redimidos por mais um ano dos seus pecados.
e eles iriam partilhar daquele momento com suas famílias, iriam comemorar aquele feito, aquela conquista com seus familiares, com os filhos, com a esposa. Mas olha o que estava reservado para Simão Cirineu. Ele pega a cruz e o sangue de Jesus lava a sua veste completamente. Aleluia por isto. Porque era exatamente isto que estava para acontecer com toda a humanidade. Um africano, um homem negro, ele foi o protagonista da nossa redenção. Por experimentar, antes de você e antes de mim, o benefício do sangue do Cordeiro de Deus. Alguém deve ter dito para ele: quem é este Jesus? E talvez alguém tenha dito aquilo que João Batista disse quando foi batizar Jesus no Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quando Simão ouviu isto, você vai ver Simão novamente na Bíblia. Ele reaparece na história. E muito provavelmente ele não foi à sinagoga. Ele correu de volta para sua casa. Ele encontrou a sua esposa e seus 2 filhos. E quando ele chegou lá, ele chegou com uma alegria no peito, dizendo: olha, eu fui a Jerusalém. E talvez os filhos devam ter perguntado: e aí, deixa eu ver as vestes, você conseguiu pelo menos uma gotinha do sangue que foi aspergido pelo sacerdote? E ele vai dizer: não, olha aqui a minha roupa, aleluia, toda ensanguentada. Ele fala: como assim? Como é que você conseguiu isso? Pois é, eu conheci não o sangue de um animal que foi sacrificado, mas eu conheci o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que pagou um preço tão alto para nos perdoar do nosso pecado, para nos dar uma nova vida. Os filhos ficam maravilhados com aquele discurso, sua esposa fica maravilhada com aquilo que ela estava vendo. E sabe o que vai acontecer? Atos capítulo 2, dia de Pentecoste, versículos 9 e 10. Confere aí na tua Bíblia o que diz esse texto. Dia em que o Espírito de Deus iria se derramar sobre a igreja. Olha quem estava lá: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene. Os sirineus estavam no dia do Pentecoste. E eu posso te garantir que Simão Cirineu, sua esposa e seus filhos estavam lá quando o Espírito de Deus foi derramado sobre todos os homens e mulheres que estavam reunidos em Jerusalém. Ele foi buscar a sua família e os trouxe de volta para andarem com Jesus para sempre. Segundo episódio, Atos capítulo 11, versículos 20 a 22. Lá em Antioquia, e havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Antioquia foi o berço das viagens missionárias, foi o lugar onde a primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Foi exatamente em Antioquia que Paulo recebeu imposição de mãos e foi enviado para a sua primeira viagem missionária. Foi em Antioquia. E aí você me pergunta, mas quem evangelizou Antioquia? E você vai ver a resposta em Atos 11, capítulo 20, que homens chíprios e de Cirene levaram as boas novas a Antioquia. Irmãos, os africanos, os nossos irmãos negros, permitiram que o evangelho chegasse a partir de Antioquia para todos os continentes. Eu louvo a Deus pelos irmãos da Líbia. Eu louvo a Deus porque Deus escolheu, tirou lá da Líbia um homem, por coincidência, foi trazido a Jerusalém para viver todas essas experiências. Porque Deus não vê como o homem vê, diz a Bíblia. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus não julga você, Deus não olha você a partir da sua aparência, a partir das suas posses, a partir das suas crenças. Deus olha para você a partir daquilo que Ele colocou aí dentro, do coração que bate aí no teu peito. Deus olha você e se interessa por você, por tudo aquilo que existe aí dentro. Eles vão aparecer novamente, quando Paulo então é enviado lá para Antioquia. Olha comigo Atos 13, versos 1 e 2. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger. Simeão, ou Simão, ele já era considerado doutor. Meu Deus. O Lúcio Cirineu, certamente um homem que se converteu lá em Cirene, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E orando e jejuando, versículo 3, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quem enviou Paulo e Barnabé para a obra missionária? Quem foi que impôs a mão sobre Paulo para que Paulo se tornasse o maior de todos os apóstolos, o maior escritor do Novo Testamento? Quem foi que o enviou para todas as nações da terra conhecerem o Deus dos céus, a obra do Calvário? Aleluia! Um homem que era muito improvável para aquela época. Um homem que certamente vivia o preconceito pela cor da pele que ele tinha. Um homem que foi forçado pela guarda romana a carregar uma cruz que não era dele. Mas mal sabia ele que daquele momento em diante, a história da sua vida e da sua família e a história do Evangelho nunca mais seria a mesma. E aqui eu quero terminar com vocês, revelando a você duas coisas importantes nessa história. Duas coisas que eu considero caríssimas e que estão presentes na forma como Deus trata o preconceito. Eu falei agora há pouco que a tolerância não é um remédio para a intolerância. Então qual é o remédio? O primeiro remédio chama-se graça. Sabe o que é graça? Favor que você não merece, mas Deus te dá. Num conceito mais ampliado de graça, sabe o que é isso? Graça, à luz da Bíblia, torna todas as pessoas exatamente iguais.
independente da sua condição social, da sua crença, do seu passado, dos seus traumas, da sua formação acadêmica, da sua opção sexual, da sua herança genética, do seu conhecimento religioso. A graça torna todos iguais. Isso é graça. Tolerância é quando eu suporto as diferenças que eu tenho com alguém, mesmo que eu discorde. A graça, eu suporto as diferenças que eu tenho com alguém, mesmo não concordando com ela, mas eu sei que esta mesma graça não apenas tolera, mas ela abraça, ela traz para perto e ela tem um compromisso de tornar a sua vida completamente diferente, a tua história completamente transformada de qualquer plano, de qualquer sonho que você tenha feito para você mesmo. A graça te inclui num plano que é maior do que aquele que você sonhou um dia. A graça incluiu Simão num plano que era muito maior do que qualquer sonho, do que qualquer projeto que ele tenha sonhado um dia. Acredite nisto.